aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Rodrigo, regional da 15ª Região de Desbravadores da Associação Catarinense. Esse vídeo, o principal objetivo é falar sobre classes agrupadas, regulares e avançadas. Bom, aí você vai perguntar por quê? Porque assim, eu me lembro que quando eu fiz o meu cartão de agrupadas, eu tinha muitas dúvidas de como começar, como funcionava, e daí eu tive que pesquisar e aprender. E não tinha nenhum vídeo, nada que me desse o norte realmente do que precisava fazer. Então eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar o pessoal do nosso clube de líderes aqui da região, Soldados da Fé, e também outros que vierem também ter dúvidas sobre as classes agrupadas. Bom, só para complementar aqui, então o site da 15ª Região está disponível, é www.15regiãoac.com.br, e nesse site vocês vão ter vários materiais lá. E eu quero dar uma ênfase aqui nessa aba aqui, Clube de Líderes. Lá nessa aba a gente está postando vários materiais que vão ajudar vocês que estão fazendo tanto a classe de agrupadas quanto as classes de líder. Pode ser líder master avançado, ok? Além disso, tem algumas outras informações aí no site, mas não convém agora a gente comentar sobre isso. Mais importante, entre lá e você vai ter algumas informações que vão lhe ajudar nessa caminhada, que eu posso dizer. Bom, então vamos conhecer um pouco as classes agrupadas. O que são as classes agrupadas, né? Primeiro de tudo, eu queria falar que existe o caderno de atividades. Agora a divisão mudou, né? Não chama mais caderno, mas livro de atividades. Eu considero um livro porque é muito grande, né? Na verdade, esse livro ele é vamos dizer, é um conjunto dos cadernos de atividade. Então, cada caderninho junto vai dar o livro de atividades, né? Aqui eu botei caderno ainda, mas hoje eles mudaram já e se chama livro de atividades. E o cartão de registro da classe, que é esse pequenininho, né, que vocês já sabem, né? Então, eu que vou começar a fazer agora minhas classes agrupadas, o que eu vou optar? Caderno, barra livro ou o nosso registro somente? Bom, assim, ó, ali no caderno de atividades, ali fala que se você optar pelo caderno, não precisa fazer uma pasta. A gente sabe que a classe de líder master avançado, precisa necessariamente fazer a pasta, né? Hoje, com toda a tecnologia, eles mudaram. Agora precisa fazer a pasta, mas a pasta é virtual e não mais uma pasta física. Eu me lembro que quando eu fiz a minha, eu tive que fazer no Word, formatar bonitinho e tal. Então, agora não. Agora é dessa outra forma via SGC, né? Online. Mas qual é a diferença aí? Bom, quando eu fiz as minhas classes agrupadas, eu fiz usando o caderno de atividades. Mas você pode usar somente o cartão de registro e isso não precisa também fazer essa pasta. Você pode cumprir os requisitos e ir assinando. Claro que com toda a comprovação, por exemplo, quando pede para fazer um resumo, você vai lá e vai fazer um resumo escrito, né? Quando pede para você decorar, então você tem que decorar e passar esse conhecimento. Eu oriento a fazer o caderno de atividades porque é muito mais fácil para quem está iniciando aí essa caminhada das classes agrupadas, porque lá no caderno de atividades já tem os campos necessários para você fazer os resumos, campos para você colar fotos, para você marcar a opção que você escolheu, porque alguns requisitos vocês vão ver ali que tem algumas possibilidades de você escolher. Eu preciso, aqui eu posso fazer um debate, aqui eu posso fazer uma apresentação. Então, são várias frentes aí que o caderno traz. Mas você pode optar entre um e outro. Eu, como falei, prefiro o caderno de atividades, porém o cartão de classe ele torna muito mais simples, né, o cumprimento. Ok? Antigamente, então, existia esse outro registro de classes agrupadas. Qual é a grande diferença? A diferença é que nesse registro antigo você tinha que fazer a pasta e
necessariamente já era obrigado a fazer junto o cartão de líder. Era tudo junto, era líder e agrupadas, que são as classes regulares, junto no único cartão. A diferença desse é a seguinte, né? Hoje separou, hoje existe as classes regulares avançadas com agrupadas e existe o cartão de liderança e as classes de liderança, ok? Algumas orientações então, né? Hoje, para quem quer fazer o cartão de líder, obrigatoriamente tem que fazer as classes agrupadas. Ah, eu sou obrigado a fazer o caderno. Não, você pode fazer cada um separado. Você pode pegar o caderno de amigo, fazer separado, companheiro, etc. Mas eu oriento você fazer agrupadas, justamente para suprimir um pouco de alguns requisitos ali dos outros cartões. Fora que fica mais organizado, né? Você tem um único cartão para controlar tudo. Eu entendo que é muito mais fácil. Mas você pode fazer as classes individuais também. Não é um problema isso, porque o importante é que você cumpra, né? Bom, então aqui nessa parte fala sobre o aspirante a líder. Todo aquele que quer fazer o cartão de líder precisa ter as classes regulares, pelo menos as classes regulares. E através do cartão ou caderno de agrupados, você vai conseguir fazer essas classes. Né? Pergunta, eu posso fazer a classe de líder simultaneamente ao agrupadas? Pode, desde que você acabe junto às duas. Né? Até porque lá no seu cartão de líder ele vai pedir que você comprove que você fez as classes regulares. Ok? Bom, e para aspirantes a líder master que não tenham feito todas as classes ou não tem nenhuma classe avançada. Eu vou mostrar depois a divisão ali desse registro dessas classes agrupadas. Tem uma divisão ali que eu quero mostrar para vocês. Então você pode sim usar esse caderno ou registro para fazer as classes avançadas. Anteriormente, no o cartão antigo, ele não trazia as avançadas, eram somente as regulares. Bom, e quanto tempo a gente tem para fazer isso, né? Como você vai fazer as classes de amigo a guia, você tem de 18 a 24 meses. Ah, posso fazer em 12 meses? Não pode, é 18 meses. Eu mesmo demorei mais ou menos, assim, ó, vou dizer quase precisamente 24 meses para fazer. Foram 2 anos aí trabalhando para fazer um cumprimento bem correto aí do cartão. E claro, é muito difícil, né? Não é tão fácil assim quanto a gente imagina. Como eu já falei, não é preciso preparar uma pasta com os requisitos deste cartão. Então, por que fazer as classes agrupadas? Primeiro, né? Você tem que ser referência aos desbravadores e tem que dar o exemplo. Eu me lembro que quando eu era diretor, passei 5 anos nessa luta tentando fazer, na verdade, as classes agrupadas. Infelizmente é um desafio para todo diretor, até porque é uma carga muito grande de atividade. A gente sabe a realidade de algumas igrejas. Existem igrejas que você tem uma grande equipe para trabalhar com os desbravadores, existem igrejas que você tem 5, 4 pessoas para trabalhar com 30 desbravadores. Então, o grande objetivo aí, então, um dos primeiros, na verdade, é ser referência aos desbravadores. Quando o desbravador tiver 100 classe, ele não vê uma motivação, não vê um objetivo de fazer as classes. Poxa, se meu líder, meu diretor não tem classe, por que eu sou obrigado a fazer classe? Então esse era um dos dilemas que eu vivia, que talvez muitos de vocês vivem também. Bom, segundo motivo para a gente fazer é para que a gente alcance o conhecimento do funcionamento do programa do clube. Então, você só vai conhecer como funciona o clube, só vai conhecer o que é o Clube de Desbravadores fazendo as classes. Não tem como você dizer que é um desbravador se você não implementa classes do clube. Você, diretor, conselheiro, instrutor, você tem que entender como funciona o programa do clube e só vai conseguir entender colocando a mão na prática e fazendo realmente as classes, ok? Bom,
para você poder avançar nas classes de liderança, sair da parte de classes regulares e avançadas e ir para uma classe de liderança, você precisa necessariamente dessas classes antes, né? Então, tanto para líder quanto líder master precisa das classes. E então é um pré-requisito. E para que você cresça no âmbito físico, mental, espiritual, social também, você precisa fazer as classes. Cada requisito ali, existem requisitos que te ajudam na tua atividade física, como saúde, né? Existe a especialidade de cultura física e outros requisitos que vão te obrigar a avançar nesse quesito, né? Também mental, né? Que são as atividades que a gente exercita não só, né, o conhecimento de desbravadores, mas conhecimento mais amplo, como as especialidades. Social, que é você ajudar o próximo, atividades comunitárias, e espiritual, que são todas as atividades relacionadas à Bíblia, a questões espirituais, né? Então você vai crescer em todas essas áreas. E bom, o último aqui é para que você possa experimentar, tá até errado ali no slide, mas para que você possa experimentar um crescimento pessoal e em liderança. Com certeza, fazendo as classes agrupadas, você vai conseguir ter esse crescimento. Como, né? Existem ali atividades de planejamento, de execução. Então, você tem que planejar e executar. Isso é muito usado em liderança, ok? Vamos lá. Então, se você ver ali no caderno, principalmente no caderno de atividades, existe uma grande... Na verdade, existe tanto no caderno quanto no registro, mas está bem evidente ali até onde vai as classes regulares e até onde vai as classes avançadas. Então, se você terminar só a parte regular, você vai ganhar as classes regulares. Aí, se você for além e concluir as avançadas, você vai ganhar as duas daí. Posso fazer só avançadas? Não. Tem que fazer primeiro as regulares, depois as avançadas, ok? Bom, e agora chega o toque me voe. Vamos dizer aí a minha dica, aquilo que eu vou deixar aqui para vocês como experiência do que eu já fiz durante o período em que eu estava batalhando aí nas classes agrupadas. Né? Bom, os itens difíceis da classe agrupadas. Primeiro de tudo, a leitura dos 8 livros solicitados. Então, a gente tem 8 livros, né, para ler durante aí essa caminhada, essa jornada. E esses livros aí eu creio que seja o momento em que consome mais tempo de você. Então, já se prepare, né? Bom, lá pede, se você é maior de 15 anos, você tem que obrigatoriamente ler o livro do ano. O livro desse ano, 2020, que é o ano que eu estou gravando esse vídeo, é O Último Objetivo. Aí tem o livro Pela Graça de Deus, né? Esse livro aqui, ele fala sobre o voto e a lei do desbravador. Ele dá uma ênfase bem grande. E eu considero, pela graça de Deus mesmo, ler esse livro, tá? Não é um livro tão legal de se ler. Vou dizer que o conteúdo dele é muito bom, mas assim, a leitura, principalmente para os bravadores, eu considero um pouco maçante. Mas é um conteúdo bem importante aí para a nossa jornada. Né? Caminho a Cristo, que fala basicamente ali como um pecador consegue chegar até Cristo. Aí tem esse livro Além da Magia, que, bom, é a história ali de um garoto que queria ser bruxo. Eu não vou entrar em detalhes, porque você tem que ler o livro, mas é um livro muito interessante também. Nos mostra coisas importantes sobre a vida na adolescência. Aí tem esse livro aqui, História da Vida, que basicamente conta ali sobre realmente o que o título do livro propõe, né? A história da vida, como surgiu tudo, ok? E esse aqui que são nos bastidores da mídia, que é como funciona a mídia por trás, o que está por trás, o que está por trás da mídia, o que impulsiona a mídia. Então, esse é um livro. Os dois livros são do Michelson Borges e são livros muito bem elaborados, ok? Eu considero a leitura muito boa ali. Esse livro aqui também, Nossa Herança, que é a história basicamente do Ministério Jovem. Aí entra
propriamente Mistério Jovem, Aventureiros, Desbravadores, etc. Né? E o último, que é o Maior Discurso de Cristo, que é um livro voltado ao Sermão da Montanha. Ok? Então esses são os 8 livros. Assim, ó, você que está começando, toca a ficha, começa pelos livros. O ideal é o seguinte, né? Você fazendo os requisitos e paralelamente lendo os livros. Eu acho que é o melhor caminho a se seguir. Ok? Próximo item, temos que fazer especialidades das classes regulares avançadas. Eu acho que é assim, depois dos livros é a parte mais difícil ali para cumprir, porque são muitas, tá? Então aqui nas classes regulares, na primeira parte do livro ali, do caderno, diz que você tem que ter no mínimo 23. Como assim, né? Ele não vai dizer lá, tem que ter 23. Cada requisito, a gente fez uma contagem aí e a gente viu que são mais ou menos no mínimo 23 especialidades. E 5 delas são muito difíceis, tá bom? Então, aí entra especialidade de temperança, entra especialidade de pioneirias, entra excursionismo pedestre com mochila e outras especialidades aí bem complicadas de fazer, tá? Se eu não me engano, se eu não estiver errado. Aí tem as classes avançadas, que pede no mínimo 17 especialidades para você completar. E 9 delas são difíceis, então ali você vê uma discrepância. Lá são mais quantidades, aqui são menos quantidades, mas mais dificuldades. Então, quais especialidades aqui são difíceis, né? Eu considero liderança campestre, orçamento familiar, mas aí eu não digo que seja difícil, é muito maçante de fazer. Aí temos outras especialidades, como pegar uma aqui, resgate básico, se eu não me engano, está também aqui nessa listagem. Tá? Então, assim, isso aqui é para você se organizar e já preparando como vai fazer essas especialidades. Eu entendo que você deve, né, ir até o caderno e olhando e fazer uma lista do que você pode ir fazendo, tá? E eu oriento mais ainda você fazer junto com os desbravadores para, além de transmitir o conhecimento, você também poder aprender, ok? Total, então, são no mínimo 40 especialidades para você sair formado e agrupadas, beleza? Bom, existem alguns requisitos de alta complexidade que eu vou citar aqui para você tomar cuidado aí na hora de fazer o cumprimento, tá? Principalmente já iniciar o quanto antes para não ter problemas depois. Bom, das classes regulares, um dos requisitos aí é conhecer os projetos comunitários desenvolvidos em sua cidade e participar de pelo menos um deles com sua unidade ou clube. Então, você precisa, de alguma forma, saber o contexto da sociedade, né, da cidade em si, talvez aí até dos centros comunitários, para poder participar de um desses projetos aí. Eu acho difícil porque é uma coisa que você não sabe, você não tem conhecimento de como é o projeto. Então, pode ser que em alguns casos seja fácil, mas eu entendo que é um requisito de alta complexidade aí. Bom, trabalhar num projeto comunitário de sua igreja, escola ou comunidade também é um pouco difícil, que dependendo do projeto, às vezes a igreja não é muito assim ligada à sociedade e tal, à comunidade, então você vai ter que fazer essa ponte e talvez o clube ser ali a engrenagem para ter esse projeto. Esse aqui que eu acho difícil também, que é a caminhada de 20 quilômetros, que na verdade inclui um pernoite, né? Então, além de fazer essa caminhada, você tem que planejar a expedição com os detalhes de saída, tal, aqui diz tudo direitinho como você deve planejar, né? Então, não é só chegar e fazer a caminhada, você tem que planejar, tem que executar e depois fazer um debate, uma discussão em grupo ali. Bom, o próximo requisito é acampar com a unidade, né? Somente com estruturas de pioneiria e planejar o que vai acontecer nesse acampamento. Também é bem difícil aí, porque
acampar só em pioneiria para alguns é uma dificuldade. Eu acho tranquilo, né, mas aí falando, né, no contexto de direção do clube, é, alguns não são tão confortáveis a fazer isso. Mas se está no barco, né, ou melhor, se está na água, tá para se molhar, não tem jeito. Outros requisitos aqui, então. Participar de um acampamento final de semana, arrumando de forma apropriada sua bolsa e sua mochila. A gente sabe que desbravadores, os pais são bem metidos, eles já querem, principalmente as mães, eles vão empurrando coisa para o filho dentro da mochila. E isso não é o correto. O correto é o filho fazer a mochila. Por isso que até esse requisito está dentro de um dos cartões de classe. O importante aqui é que você que é maior de 15 anos, que tem de 16 em diante, você arrume a sua mochila. Então, por que que eu acho difícil? Porque você tem que saber como arrumar, né? Onde é que vai o maior peso? Qual é a prioridade das coisas, dos equipamentos da mochila? Onde é que eu coloco, como é que eu armazeno o alimento? Como é que eu coloco a roupa ali distribuída? Então, isso é importante você saber. Bom, construir e utilizar um móvel de acampamento em tamanho real com nós e amarras eu acho difícil porque para você saber, ou melhor, para você fazer um móvel, você primeiro tem que planejar ele e depois para construir, então é pior ainda porque tem muita gente que não sabe nós e amarras. E aqui fala, né, com nós e amarras. Então, como tem que ser um móvel em tamanho real, não é tão simples, tem que cortar bambu, etc. Tem todo um trabalho aí para se fazer. Beleza? Da parte de regulares acabou. E agora a gente vai nas classes avançadas, que eu entendo que é a parte de mais requisitos de alta complexidade. O primeiro deles é reconhecer e identificar 10 flores silvestres e 10 insetos de sua região. Não é tão fácil, dependendo da região, talvez não seja tão evidente, mas nada que uma pesquisa ajude e tal. Eu entendo que, principalmente em regiões com os climas bem definidos, eu acho que a variedade é muito maior. Começar uma fogueira com apenas um fósforo usando materiais naturais. Eu me lembro que quando fazer esse requisito aqui a primeira vez, principalmente numa especialidade, se eu não me engano, acampamento 1 ou 2, que fala para fazer uma fogueira com fósforo, eu realmente não consegui. Eu tenho um problema. Quando risco fósforo, parece que vem um. Sabe, na Bíblia fala sobre o vento oriental, parece que bate o vento oriental e apaga o fósforo ali. Então, eu acho difícil esse requisito, principalmente por experiência própria, né? Então, e outra coisa, né? Usando materiais naturais. Assim, ó, eu acho que essa parte não é tão difícil, né? Mas tem gente aí que, como vocês sabem, gosta de um álcool, de um reagente aí para fazer a fogueira acender mais rápido. Identificar e descrever 12 pássaros e 12 árvores nativas também acho um requisito um pouco complicado aí, né? Principalmente porque você vai ter que identificar, então tem que ter foto, tem que ter informação. Identificar 6 pegadas de animais ou aves. Fazer um modelo em gesso de massa de modelar ou biscuit de 3 dessas pegadas. Eu me lembro quando eu fui fazer uma vez, estava com o pessoal do clube de líderes, a gente foi acampar no morro, a gente fez um pernoite de sábado para domingo e a gente foi até a mata, fizemos ali o barro tal para que o animal, botamos uma isca, frutas tal para o animal chegar próximo e pisar. Eu me lembro que quando chegou no outro dia não tinha a marca feita, então é um pouco difícil ali, mas nada que impeça você na sua casa de montar algum local aí para que as aves vão, né, e passem ali pelo local e você possa coletar é, essa pegada. Eu imagino ali que em gesso seja mais difícil, né? Em biscuit, daí você pode fazer ali olhando a própria pegada. Eu acho mais legal você fazer o local para que o animal vá e daí fica a pegada e você faça o modelo a partir daquela pegada. Eu acho que é, é mais trabalhoso, mas fica muito mais legal, né? Um trabalho muito mais elaborado. Bom, essa eu acho muito difícil, que é enviar e receber uma mensagem através das formas abaixo, que é alfabeto em semáforos, código Morse com lanterna, alfabeto em libras
ou alfabeto Braille. Isso aí requer um pouco de estudo aí sobre esses itens e eu acho bem importante, né? E bem difícil de fazer. Ainda na classe avançada, ser capaz de acender uma fogueira em dia de chuva. Tem gente que mal consegue no dia de sol, quanto mais no dia de chuva. E manter aceso, né? Identificar, através de fotografia, exposição ou ao vivo, dois dos seguintes itens: 25 folhas de árvores, 25 rochas e minerais, 25 flores silvestres, 25 borboletas e mariposas e 25 conchas. Isso aí é difícil também pela quantidade. Com a sua unidade, construir um móvel de acampamento e um portal para o clube. Então, tem gente aí que mal consegue fazer um móvel, quanto mais um portal. Então, também é requisito difícil aí de fazer. Demonstrar conhecimento e encontrar alimentos através de plantas silvestres em sua região e saber diferenciá-las de plantas tóxicas e venenosas. Esse eu acho difícil por quê? Porque varia da região. Então não tem como eu fazer aqui um estudo aqui para minha região e compartilhar com vocês. Então eu posso compartilhar com quem é aqui de Santa Catarina e Florianópolis. Agora lá no Maranhão, lá em outro estado, lá no Pará, eu não consigo saber quais são as plantas de lá. Então é um item bem complicado, né? Principalmente quem deixou de morar no local e foi para outro. Ainda da classe de avançadas, esse aqui eu acho bem difícil também, que é projetar 3 tipos diferentes de abrigo e explicar o seu uso e utilizar um deles em um acampamento. Às vezes é bem complicado aí, principalmente quando você vai projetar um abrigo que depende de materiais naturais, né? Aí folhas, cipó, madeira, né? Então tem um tipo específico de madeira para fazer e para usar. Bambu também podemos usar, mas para você projetar e explicar e usar um deles é um pouco complicado, né? Até porque vai ter que bater foto depois para comprovar. Esse aqui eu também acho difícil pelos temas, né? Assistir um seminário ou apresentar uma palestra sobre aborto, bullying, violência, drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Principalmente, né? Porque é difícil ter um seminário presencial. Você vai conseguir isso mais online, né? Mas eu considero presencial mais importante. Por quê? Porque você consegue interagir. Cumprir um dos requisitos, trazer 2 amigos para assistir a 2 diferentes reuniões da igreja, ajudar a planejar e participar de no mínimo 4 domingos de uma série de evangelismo jovem. Eu entendo que esses 2 aqui requisitos eles são difíceis de fazer. Ainda bem que é só um, né? Então, tanto um quanto o outro, eu acho que vai ser meio complicado aí de você realizar, mas não é impossível porque se tá ali, né? Se eu conseguir cumprir, mais um monte de pessoa conseguiu, você também vai conseguir. Bom, algumas dicas importantes aí para você cumprir as classes agrupadas. Primeiro, né, planeja o cumprimento dos requisitos e estabeleça uma data final. Você tem que dizer assim, cara, quais requisitos eu vou fazer esse mês. Aí você vai lá, planeja, não só do mês, mas durante os 2 anos aí, ou menos, né, ou 18 meses se você conseguir. Faça esse planejamento, estipule uma data para você entregar. Bata foto de tudo quanto você puder. Vou acampar com o clube, bata foto. Vou fazer uma pernoite, bata foto. Vou fazer uma caminhada, bata foto. Então, bate foto de tudo, 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 tudo. Até quando você estiver passando requisito para os desbravadores lá no seu clube, bata fotos. Use os sábados para fazer os requisitos espirituais. Eu acho que é uma estratégia que eu adotei e bem importante conseguir cumprir muito requisito espiritual com essa ferramenta aí. Então, faça os requisitos espirituais no sábado. Use os sábados à tarde, em vez de você dormir ou fazer outra coisa que não é importante, ficar aí no celular, faça os requisitos espirituais. Se entregue no cumprimento, não faça de qualquer jeito. Cara, isso aqui eu sofri. Por que eu sofri? Porque durante esse tempo aí que eu estava tentando fazer os requisitos,
eu sou um cara meio perfeccionista, né? Então, foi difícil para mim chegar e falar assim, não, vou começar agora e terminar. Eu tentei várias vezes e como eu não estava conseguindo fazer os requisitos da maneira que eu gostaria, não tive coragem, né, de continuar aí. E até que eu botei na cabeça e fiz. Mas se entregue no cumprimento, faça os requisitos bem feitos, acampe, mas acampe com vontade, com aquele impulso de fazer realmente o requisito. Faça os móveis de acampamento bem feito, faça os requisitos, colhe imagens bonitas, realmente estude os assuntos, não faça só por fazer, ok? E o último, comece. Não tem outra dica mais importante que essa de começar. Se você não deu o primeiro passo, compre o primeiro caderno de agrupados ou cartão e olhe e comece. Não adianta você ficar dizendo, não, vou fazer ano que vem, fazendo outro ano. Faça, simplesmente faça. Bom, aqui então fica o meu contato, né? Como eu falei, eu sou regional desbravadores da 15ª Região, da Associação Catarinense. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode mandar para o meu e-mail. Então essas são as minhas dicas de como você pode fazer aí as classes agrupadas, ok? E eu quero deixar aqui no final essa imagem como um apelo, né? Você que está fazendo aí o caderno de agrupadas, eu tenho certeza que com o objetivo, e o objetivo do clube é salvar do pecado e ganhar de serviço. Eu tenho certeza que esse é o primeiro passo que você está dando para a sua liderança. Mas nunca se esqueça que a humildade, que o respeito, que outras virtudes possam fazer parte do caminho. Não considere você melhor que um desbravador por ter mais classes que ele, ou por ele ser desbravador e você ser da direção do clube. Não considere que você é melhor do que uma pessoa que não está na diretoria ou uma pessoa que tem um cargo de menor, não vou dizer importância, mas de menor responsabilidade no clube. O mais importante de tudo isso é você ser um bom líder, você ser um bom membro da direção do clube. Então faça por valer. O maior exemplo que a gente pode ter do cumprimento de todos esses requisitos é Jesus Cristo. Porque ele estudava as Escrituras, ele estava na natureza em contato com Deus, ele sabia das coisas do cotidiano. Então, tire Jesus Cristo como exemplo, não meros pecadores. Eu agradeço aí os minutos que você desprendeu para a gente conversar. Espero que você possa cumprir o seu cartão de agrupadas aí com essas orientações e fico muito feliz de você ter assistido. Eu tenho certeza que você vai fazer bom uso desse conteúdo e você vai ser vitorioso nesse ano e vai conseguir cumprir as suas classes regulares e avançadas do cartão de agrupadas. Um forte abraço e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo.